A gente começa o programa hoje falando de chuva ou da falta de chuva. Boa noite, Glenda. Boa noite, Alvarez. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos aqui ao Melhor da Noite. Falta chuva. Cadê, né? Começou a chover em alguns lugares um pouquinho, pingou aqui e ali, mas 5 capitais brasileiras já estão há mais de 100 dias sem ver uma gotinha d'água caindo do céu. Imagina, eu não consigo nem imaginar isso. Belo Horizonte lidera um ranking que ninguém gostaria de liderar, né? Já são 151 dias sem chuva na capital mineira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a última vez que choveu por lá foi no dia 19 de abril. Maio, junho, julho, agosto, setembro. A gente vai ver agora o depoimento da Isabela Veloso, que é atleta profissional de tiro com arco e contou com como, né, esse tempo seco em Belo Horizonte tem afetado a rotina dela. Olha só. O ar aqui em Belo Horizonte está muito seco, no dia a dia é óbvio que atrapalha, a pele fica muito seca, mas também na própria casa a gente consegue ver, assim, muita poeira, muita fuligem, uma fumaça que entra também. Então eu mesma já fiquei com alergia, já fiquei aqui com a imunidade fragilizada umas 3 vezes nessas últimas 2 semanas, e isso porque tem 150 dias que não chove, né? Então a cidade está realmente sofrendo um pouco com isso. E para falar um pouco sobre o trabalho incessante dos bombeiros, a gente vai conversar agora com o Tenente Coronel Marcelino, do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Boa noite, Tenente Coronel. Durante todo o dia, na verdade, durante todos os anos da sua carreira, você já viu o fogo se alastrar muito, mas já viu tão rápido como agora, está acontecendo agora? Bom, boa noite, Rodrigo, boa noite, Glenda, boa noite aos espectadores e espectadoras. Realmente a gente está numa situação bem atípica, né? Acho que a nível nacional e internacional, a frequência com que os incêndios têm acontecido e a intensidade tem causado uma certa surpresa, né? Eu acho que existe, até no noticiário, né, no Serviço de Informação Pública, essa realidade, né, que passa a ser uma realidade com mais frequência, né, de acontecimento. E, de fato, a intensidade está muito alta. O que a gente percebe é que, às vezes, a gente poderia até ter encontrado situações semelhantes nos incêndios, mas a frequência está muito alta, né? Então, ao mesmo tempo que a gente conseguia encontrar situações semelhantes em 1, 2 incêndios, hoje a gente tem, simultaneamente, 5 a 10 incêndios num dia, né? Como foi o dia de hoje, o dia de ontem. Então, supera um pouco a nossa capacidade de resposta e a gente faz um esforço dobrado, né? As medidas aí que o governador tomou aqui no DF, acho que foi noticiado também nacional, e a gente soma todos os esforços para conseguir proteger esse bem tão valoroso para a gente, né? Tão caro, que é o meio ambiente, né? E eu fico imaginando para vocês também, como tem vários focos de incêndio, né? Como é que vocês decidem onde atuar? Como é que vocês se comunicam com a população? Porque a população, no momento desse, fica desesperada, às vezes não sabe nem o que fazer, quais são as melhores atitudes a serem tomadas durante o dia. Como é que vocês fazem? É uma decisão difícil, né? Todo dia uma decisão difícil. Glenda, a gente usa algumas ferramentas, né? A gente tem usado bastante a tecnologia da informação para subsidiar a gente com o máximo de informações precisas, né? Então a gente usa imagem de satélite, a gente usa inteligência artificial também, a gente tem aqui com o NB um programa para usar imagens numa torre que a gente tem aqui muito alta, que faz um apanhado geral de imagens. Então a gente usa alguns recursos da tecnologia para que a gente poupe um pouco os militares, né? Então, a gente tem aliado o que a gente consegue encontrar de dados, né, por diversas ferramentas para poder aliar esse combate. Apesar da rusticidade, né, do nosso trabalho, a gente consegue sim também ter algumas ferramentas, né? Então, o uso de drones, né, as imagens aéreas, né, são excelentes ferramentas aí também para a gente conseguir ter mais efetividade no combate e desgastar menos, né, os nossos bombeiros, porque é um trabalho árduo, existem limitações, né, de equipamentos de proteção. Então, a gente, de fato, né, tem o juramento de sacrifício da própria vida. Então, aos poucos, a gente entrega um pouquinho, mas a gente entrega com muita satisfação também, né, porque é um bem tão caro, né, para a humanidade hoje, é o meio ambiente, então a gente tem que preservar. E a gente faz de tudo para isso mesmo. Tem alguma perspectiva, Tenente, de terminar isso em breve ou vai continuar por muito tempo? Bom, a gente faz um trabalho durante o ano, né, para poder ter essa consciência da população, né? Então é um trabalho que, apesar de a gente ficar em destaque agora, né, nos combates,
a gente faz um trabalho extenso ao longo do ano, né? Então a gente trabalha com prevenção, a gente trabalha, né, faz um trabalho, né, paulatino ao longo do ano, à medida em que a estiagem piora, e a gente também tem a clareza de que o nosso trabalho também está ligado com as condições meteorológicas, né? Não, então, a pergunta era se essa crise vai passar, né? Se essa crise já está acabando. Exato. A gente tem a perspectiva assim, a gente espera muito as informações da meteorologia também, porque a gente alia a nossa ação com a média histórica, né, de ocorrências e também aliado com as condições meteorológicas. Então, a nossa perspectiva de aliviar um pouco o nosso trabalho é com a chegada das chuvas, né? Então, a gente acompanha o trabalho do meteorologista, a gente acompanha os releases do IMET, mas para esse próximo período, né, da semana que vem, nos 10 dias seguintes, a perspectiva é de continuar um trabalho de combate árduo, né? Porque a gente não tem perspectiva aqui no DF de ter chuvas ainda. Ainda falta um pouquinho, né? É o tempo de seca mesmo no DF, né? Então, assim, olhar para o futuro é um olhar um pouco mais preocupante mesmo, porque esses focos não param, só aumentam, o trabalho de vocês também só aumenta e assim, ainda falta bastante tempo. Acho que talvez mais de um mês para que esse período de chuva comece aí no DF, né? Ainda tem alguns dias pela frente de seca. Agora, ontem a gente estava mostrando aqui, falando sobre os pets, né? Eu imagino que vocês também devam estar enfrentando muitos problemas com os animais também, né? Como é que vocês estão fazendo? Isso também é uma realidade que a sociedade em geral, né, tem tido uma preocupação maior e a gente também tem observado esse tipo de problema, né? Na realidade do incêndio florestal, pelo menos aqui no DF, a gente tem uma quantidade grande de produtores agropecuários, né? Então, a gente tem um cuidado bastante com a produção agropecuária, né? Que são granjas, né? Que estão mais expostas a esse tipo de dano na área rural. E na área urbana, a gente tenta fazer um trabalho mais de campanha, né? Para proteger os mesmos cuidados que a gente tem com a população em geral, também tem cuidados com essa população animal, né? Porque também são animais que sofrem, né? Às vezes respiratórias também. Então, os mesmos cuidados a gente tem que aliar, né? Tanto os seres humanos, mas também os animais. Muito obrigado, Tenente. Boa noite. Muito obrigada, Marcelino. Boa noite para você. E não tem jeito, a gente já sabe que amanhã começa tudo de novo para vocês. Bom trabalho, né? Tem queimada nas matas e tem problema nas cidades, né? Brasília, segundo esse ranking, é a segunda cidade com mais tempo sem chuva. Tem 147 dias sem nada acontecer no céu de Brasília. Então vamos lá para Brasília falar com a Natália Pazzi, que vai explicar pra gente o que está acontecendo aí. Nem aula teve hoje nas escolas, né? Situação bem complicada por aqui, viu, Alvarez? Boa noite a vocês e a todos. A previsão de começar a chover aqui em Brasília é só para metade do mês de outubro, pelo menos até o momento. Hoje o Distrito Federal registrou a temperatura mais alta do ano, os termômetros que passaram dos 35 graus de temperatura e, além disso, até agora 29 escolas e também a Universidade de Brasília suspenderam as aulas diante da fumaça e da fuligem que tomam conta do céu aqui de Brasília diante dos incêndios. A recomendação é para o uso de máscara, igual foi na pandemia, também para evitar atividades ao ar livre. O combate ao fogo no Parque Nacional aqui de Brasília entrou hoje no 3º dia. As polícias civil e federal já estão investigando se esses incêndios são criminosos. O inquérito da PF já foi aberto diante da possibilidade desse incêndio criminoso. O combate segue acontecendo 24 horas por dia no Parque Nacional. E uma última informação importante, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, está internado com broncopneumonia. Ele que, de acordo com familiares, pessoas próximas, começou a se sentir muito incomodado com a fuligem do ar justamente nesses últimos 2 dias. Eu volto com vocês. Crise grave, né, Natália? Só uma rápida pergunta para você. Tem previsão de quando é que volta as aulas? Por enquanto não, Alvarez. Enquanto essa situação não for controlada, sem previsão das aulas retornarem aqui no DF. Obrigado. Muito obrigada. É a segunda maior seca da história, né, de Brasília. Olha só as outras cidades também. A lista segue com a Goiânia, 145 dias sem chuva. Cuiabá, 122 dias. Palmas, 120 dias. Todas essas capitais estão com alerta de baixa umidade, o que é muito perigoso para a saúde da gente. Muito mesmo. E a fumaça, né, o tempo seco, foram um motivo para mais de 30 escolas suspender as aulas em Brasília, como a gente viu aqui com a Natália. Aqui em São Paulo choveu um pouquinho, né, Glenda? Mas já parou. Muito. Mas choveu um pouquinho. É um alívio.
Eram 3h30 da tarde no Líbano quando, de repente, pessoas começaram a explodir pelas ruas. Não eram as pessoas exatamente. Logo, as testemunhas foram descobrindo que o que explodia eram os dispositivos móveis que elas traziam no bolso ou nas mãos.